tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, Bezerra de Menezes. Felizes somos por estarmos aqui, felizes somos por nos oportunizarmos a estarmos nesta tarde hoje, procurando a renovação, o conhecimento, as boas inspirações, as boas energias que essa casa tem nos oferecer. A gente tem certeza que cada um que aqui hoje está, com certeza vai levar um pouco dessas benesses que essa casa tem nos oferecer. A gente tem certeza disso. Porque só pelo fato de nós nos propormos a estarmos aqui hoje, já é a nossa porta aberta para essa renovação que tanto buscamos. Meu nome é Fabiano e hoje a gente está responsável pela condução da palestra. E para iniciar o nosso trabalho, eu vou convidar todos para fazermos uma prece, procurando na medida do possível cerrar nossos olhos físicos, elevar nosso pensamento a Deus nosso Pai. Para que nessa comunicação, nesse diálogo, nesse Pai de amor, que possamos agradecer. Te agradecemos, Pai, por tudo que Tu nos ofereces. Te agradecemos, Pai de amor, pelos recursos que estão à nossa disposição diariamente. Aqueles recursos mais palpáveis, mais perceptíveis, o alimento, as vestes, o nosso lar, os recursos financeiros, o nosso corpo físico, que nos auxilia nessa trajetória reencarnatória. Mas principalmente, Pai, gostaríamos nesse momento de te agradecer por aqueles recursos que por vezes não percebemos, pela nossa ignorância, pela nossa maturidade, que são os recursos espirituais. O amparo espiritual que sempre se dá presente, que nos auxilia através dos bons pensamentos, das boas inspirações para sermos assertivos nas nossas decisões diárias. Te agradecemos pelo Teu amor, Pai, pelo Teu carinho, pelo Teu respeito perante a nós. Envolvidos em muita luz, muita paz, pedimos licença para iniciarmos o trabalho na tarde de hoje. Muita luz, muita paz. Então, o nosso trabalho hoje ele está focado no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A gente vai, então, fazer uma reflexão inicial da trajetória que o Evangelho segundo o Espiritismo nos propõe para que nós acessemos os conteúdos básicos da doutrina espírita. Kardec, de uma forma muito didática, de uma forma muito concisa, ele nos auxilia para que acessemos esse conteúdo seguindo uma ordem lógica do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina espírita, ela nos dá algumas bases. A primeira delas está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, que está intitulado Eu não vim destruir a lei. Palavras proferidas por Jesus. Jesus está nos mostrando, nos dizendo que nós devamos perceber Deus. E a gente está utilizando essa palavra afirmativa. Um dever. Um dever de perceber essa força, se assim podemos dizer, até com uma ignorância nossa, de palavras. Essa inteligência suprema, que gere tudo. Que gere tudo. As suas leis.
as suas leis que são universais, as suas leis que incidem em nós diariamente, encarnados ou desencarnados, aqui na Terra, no plano espiritual, em qualquer plano onde há vida. Onde há vida? Em todo lugar há vida. Nós estamos em Deus. A analogia que nós podemos fazer é como peixes. Os peixes, eles estão na água, no rio, no mar, e nós estamos em Deus. Talvez uma história ilustrativa, um peixe vai para a terra, fala com o outro. Acredita na água? Sei. Tudo bem, mas está aí. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. A trajetória segue então no capítulo 2. Meu reino não é deste mundo. Jesus profere para nós uma afirmação de que, além, transcendentemente do que aquilo que nós percebemos, visualizamos e sentimos, há outros espaços. Jesus utiliza de reino, justamente pelo fato de estar num contexto de reinado. Mais fácil entendimento. Meu reino não é deste mundo. Falando para nós da vida espiritual, falando para nós de que a vida não é só a matéria. Isso quer dizer muito. Muito isso quer dizer. Quantos de nós nos colocamos também nessa posição? Quantos de nós depositamos, ademais, as nossas energias, os nossos pensamentos, os nossos esforços, as nossas preocupações por questões transitórias, materiais? Quantos de nós oscilamos emocionalmente por questões materiais? Quantos de nós sofremos por questões materiais? Ainda é um processo evolutivo que nós estamos passando, claro? Claro que sim. Esse processo, ele faz parte de nós passarmos por uma trajetória ainda com habilidades enfraquecidas. Mas nós estamos num projeto maior. E Jesus nos fala isso. Meu reino não é deste mundo. Que nós possamos visualizar, perceber, objetivar esse reinado, que é um reino de amor. Por mais que nós estejamos limitados ainda a perceber o amor incondicional, mas nós não podemos deixar de objetivar isso. Essa é a proposta quando Jesus nos fala que meu reino não é deste mundo. No capítulo 3, seguindo essa trajetória, as questões basilares da doutrina espírita, Deus, imortalidade da alma, nós vamos para o capítulo 3, que nos fala da pluralidade dos mundos habitados. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Vai em consonância com os ensinos até então. Vai em consonância com a ideia de que a evolução, ela se dá com questões meritórias. A partir da questão do Livro dos Espíritos, 96, Kardec abre um leque, um conjunto de questões, falando sobre a escala espírita. Fala para nós das ordens dos espíritos, espíritos de primeira ordem, de segunda, de terceira ordem. Ele fala das características desses espíritos. Traz para nós a informação
de que nós vamos seguir uma trajetória e a chegar numa plenitude. Capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. E no capítulo 4, Kardec então intitula: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando para nós da imortalidade, falando para nós da reencarnação. E a gente pergunta: todos nós vivemos a reencarnação? Sim, porque é uma lei de Deus. Crendo ou não crendo, acreditando ou não acreditando. O processo reencarnatório, que é um processo educativo, ele faz parte das leis de Deus. Vamos então falar sobre esse diálogo que Jesus teve com Nicodemos, de onde saiu essa frase. João, já na sua idade madura, registrou essas informações, trouxe para nós esse diálogo, que se encontra no capítulo 3 de João, os versículos de 1 a 3. E no Evangelho, Kardec registra para nós também. Nicodemos, um senador, doutor da lei, durante a noite, no calar da noite, no silêncio da noite, de uma forma oculta, sem querer chamar atenção, porque o objetivo dele era procurar entender o que o mestre estava ensinando. Ele tinha dúvidas, mas ele não queria que aquilo ali fosse algo constrangedor para ele e para a sociedade. Então, ao calar da noite, veio buscar Jesus e falou então a Jesus: mestre, começa falando, mestre, um doutor da lei, senador, dirigiu-se a palavra a Jesus chamando de mestre. Algumas traduções falam em rabi. Rabi, o termo judeu, utilizado na época. Outras traduções, mestre. Respeitosamente se dirigindo a Jesus: mestre. Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porquanto ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Então Nicodemos está conversando com Jesus, identificando que as ações, os gestos, as palavras de Jesus, elas só poderiam ter uma origem, que é Deus. Só podia ter uma chancela, que é Deus. Isso nós identificamos em diversas obras que nos falam do projeto missionário de Jesus. E Jesus então responde: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Nicodemos então pergunta: como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Não entendi, não entendeu. Como pode nascer de novo para ver o reino de Deus? Como assim? Porque o que acontece? Ele ressurreição era a palavra que fazia analogia com reencarnação. Só que a grande diferença é que ressurreição é nascer de novo no mesmo corpo. E isso é impossível. No momento que aquele corpo perde a vitalidade, já não há mais condições
materiais, físicas, de ele novamente ter vida. E Nicodemos pergunta: como é que eu posso nascer de novo? Eu nunca vi isso. Nunca vi isso. Tu que é mestre, em nome de Deus, está falando nascer de novo. E Jesus então: se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus divide, esclarece: o que é carne, o que é matéria, o que é espírito, é espírito. E o que renasce é o Espírito. O que toma uma nova personalidade é o Espírito. Quantos de nós essas personalidades? Talvez a gente não lembre, mas a gente consegue identificar. A gente consegue identificar principalmente pelas nossas tendências. Nós nos diferenciamos principalmente porque nós possuímos tendências, algumas semelhantes, outras não. Infelizmente ou felizmente, dependendo do nosso ponto de vista. Muitas tendências nossas são de sofrimento. Nós construímos isso. Nós construímos essa relação. Tem que ser assim? Não, não tem que ser assim. Porque a gente escuta às vezes: eu preciso sofrer para aprender. Não. Não precisamos sofrer para aprender. Aliás, nós aprendemos não pelo sofrimento. Nós aprendemos pelas consequências que nós nos relacionamos com o sofrimento. Porque eu aprendo é pelo amor. Só que o que acontece? Às vezes a gente escuta isso: eu aprendo pelo amor. É lindo. E no nosso imaginário, talvez, a gente acha que o amor não vai gerar esforço, dedicação, entrega. O amor é trabalho. Voltemos nossa atenção, nosso olhar, nossa lembrança para Jesus. Alguém teria coragem de levantar a mão e dizer que sofreu mais que Jesus encarnado? Porque estava trabalhando, se entregando, se dedicando. Tanto é verdade que as suas últimas palavras ele fala: Pai, perdoa-os, porque eu cumpri meu trabalho, a minha função, o meu objetivo. Eu me comprometi e cumpri. Estou tranquilo, não me ofendi. Trabalho. O amor, a felicidade se dá pelo trabalho, não pela preguiça, não pela extrema ociosidade, não pela facilidade. Vamos ver a nossa vida. As nossas conquistas, elas se dão pelo esforço, pela dedicação, pela entrega, seja ela qual for. E não pelas facilidades. Porque se assim fosse, se fosse pelas facilidades, a gente ia viver estagnado, parado. Fazia esse esforço.
E Jesus traz esse ensino para nós nesse mesmo diálogo. Em que Nicodemos pergunta: como pode isso fazer? Como pode isso fazer-se? Como pode reencarnar-se, nascer de novo? Como pode? E Jesus fala: pois que és mestre em Israel, ignora estas coisas. No ensino de Jesus, tu tem potencialidades e tu ignoras isso. Quais são as tuas potencialidades? Quais são as tuas virtudes? Analisemos isso. O que eu posso fazer de melhor? Porque no processo reencarnatório, eu me proponho, primeiramente, a me renovar, a amadurecer, a me desenvolver. Mas essa relação, ela se dá num contexto. Numa família, numa sociedade. Então, nós vamos necessariamente nos relacionar e contribuir um com o outro. Eu preciso identificar aquelas características que eu possuo, que talvez aquela pessoa que está convivendo comigo ainda não possui, ou está adormecida aquela potencialidade. Assim como essa outra pessoa possui diversas potencialidades. Mas o que a gente faz normalmente? Não sei se vocês vão se identificar com isso que eu estou falando. A gente olha as limitações da pessoa. A gente foca os defeitos, os vícios. Como sendo justiceiros, ou como se isso fosse ajudar. Sabe aquela história que a gente brinca, que a gente escuta? Bater com um gato morto? Não vai fazer diferença. Talvez o nosso olhar seja olhar as potencialidades e auxiliar essas potencialidades do próximo a ser mais fortes. E que aquelas limitações só vão mudar quando esse indivíduo as identificar como limitações. Então Jesus fala para nós: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E Kardec, como um professor, um pesquisador, ele faz essa pergunta aos espíritos superiores que participaram da codificação. Ele faz essa pergunta na questão 244, que é a seguinte: os espíritos veem Deus? Jesus falou para nós. Os espíritos veem Deus? Deus, que é a questão mais transcendental que nós possamos imaginar. Mas Kardec pergunta: vem Deus, os espíritos? Claro, partindo do pressuposto que todos nós somos espíritos, encarnados e encarnados. E a resposta é a seguinte: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Escala espírita, novamente. Os espíritos de primeira ordem, os espíritos puros, esses veem e o compreendem. Jesus o compreende, o entende. Não no sentido antropomórfico da palavra, mas no sentido de suas leis. A gente não compreende Deus quando a gente não compreende as suas leis. A gente não compreende as suas leis. A gente, pelo contrário, o que a gente faz? A gente questiona.
a gente quer rebater as coisas. A gente não se entrega. A gente não confia. Os espíritos superiores o compreendem. Compreendem que é um pai de amor. E que as situações que nós estamos passando é por amor. Não por punição. Punição não existe. Não existe. Porque que pai de amor é esse que vai nos punir? Que processo educativo é esse? E a resposta continua. Os espíritos inferiores, não sei se você se enquadra nos espíritos inferiores, mas eu me enquadro. Os espíritos inferiores, o sentem e o adivinham. Por mais que nós não consigamos ainda compreender, mas a gente consegue ter a relação com esse pai através do sentimento, das circunstâncias em que nós estamos. Dessa relação com esse pai. Quando nós vamos procurar o nosso autoconhecimento, muitas vezes a gente vai identificar aqueles aspectos da nossa relação intrapessoal. Partindo daí, da nossa relação intrapessoal. Eu comigo mesmo. Minhas emoções, meus sentimentos. Quando eu começo a mexer nessas coisas, às vezes eu começo até a me assustar. Eu começo a perceber coisas que não percebia, que eu me identificava. A minha relação intrapessoal. O autoconhecimento ele se dá com as minhas relações interpessoais. Se eu sou uma pessoa em saúde emocional, eu não posso sair pela rua agredindo, xingando, batendo. Então eu não estou em saúde mental. Eu estou em distonia com as minhas emoções. A minha relação interpessoal, a minha harmonia aonde eu estou. E a gente às vezes esquece do terceiro pé do autoconhecimento, que é a minha relação transpessoal. A minha relação com Deus. A minha relação com esse Pai. A minha relação de eu pedir menos, agradecer mais. De eu questionar menos as suas leis e aceitar mais. De eu me relacionar com esse Pai e de entender que hoje eu não quero mais sofrer. Eu quero trabalhar. Eu tenho na minha relação com esse Pai um pedido. A balança. A balança do trabalho e das dores. Pai, que eu tenha menos dores e sofrimentos e me dê mais trabalho, porque é a partir do trabalho que eu vou me desenvolver, me auto-aperfeiçoar para chegar ao seu reino. Graças a Deus. A nossa prece de encerramento, ela vai ser um pedido de paz. Que possamos, juntos, numa consonância de pensamentos, direcionar paz para onde nós achamos necessário. Que possamos direcionar paz
Graças te damos, Pai. Assim seja. Assim seja.